vasishtam shaktim cha tatputra parasharam cha vyasam shukam godapadam mahantam govinda yogindra mathasya shishyam Shri Shankaracharya Mathasya Padma Padam Cha Hasta Malakam Cha Shishyam Tam Jotakam Vatikakaramanian Asmad Gurun Santatamanatosmi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badrayanam Sutrabhashya Krito Vande Bhagavanto Puna Puna Yadvare Nikila Nilinka Parishad Siddhim Vedate Nisham Shrimat Shri Rasitam Jagat Guru Padam Nadvat Madritim Gadam Loka Gyan Payoda Patandaram Shri Shankaram Sharmadam Ramananda Saraswatim Gururam Vyayami Jyotirmayam Karpura Goram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami Gurur Brahma Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Gyanmurtim Vishwatitam Gagan Sadrisham Tattvamasya Nilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Triguna Sahitam Sadgurum Tam Namami Agyantimirandasyo Gyananjana Shalakayo Chakchurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Boa noite, meninos. Jai Gurudev. Sejam todos bem-vindos. Com todo carinho, toda a luz da nossa tradição, que sempre vem nos dando apoio. O trabalho de uma vida inteira, né? E às vezes não é o suficiente. Muito contente, muito honrado de estar com vocês aqui. Oi, Cristina. Oi, Nancos. Flávia Lemos, Valéria Barros, nossa artista, Alaí. Puxa, o pessoal aí do online firme e forte, né? Ive, Ricardo, Valéria, Ive Família, a Marine, Ana
Cantanhede, Neto Alves, Ginácia, Jorge Brando, o Brandão, Dea Napoli. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos na nossa humilde reunião, mas sempre com o objetivo de voltar para casa, sempre com o objetivo de um mergulho no nosso interior. Oi Flávia, Jay Grodé, Viracema, Candé, que bom você por aqui, onde anda a esposa? Tiperim, Ivi Parreira, oi, um dando oi pro outro. Estela Festas, Ana, muito bem. De Saviane, que bom te ver. Vamos lá pro fim da lista. Muito bem. Vamos começar hoje com uma... Oi Ana, como é que anda Portugal? Vamos começar aqui com uma dinâmica diferente para ajudar vocês, né? Sempre com esse objetivo. Não sei se vocês sabem, eu sou professor de educação física e ficou muito claro para mim ao longo dos anos que, muito claro mesmo, que a parte física tem uma relação completa, total. Oi Carlos, bom te ver também. Uma relação muito grande com a experiência de paz interior, com a espiritualidade. Muito difícil um indivíduo progredir espiritualmente com o corpo todo cacarecado, né? Todo ferrado. E foi isso que fez com que ao longo da história aqueles buscadores genuínos da verdade tomassem cuidado com comida, com rotina de vida, com sono. Né? Muitos tiveram períodos de isolamento, ou no deserto, ou em monastérios, enfim, ou em florestas, em cavernas. E o corpo, portanto, ele é sagrado, na medida que ele é o veículo aonde o espírito se encontra. Então é muito importante que nós tenhamos o corpo bem preparado para a hora da meditação. E isso, acima de tudo, significa tentar soltar a fáscia, que é uma membrana que recobre o músculo, do músculo ou da parede do abdômen, enfim, a gente tem que liberar um pouquinho coluna, os ombros, só para que nós tenhamos um rendimento maior, mais adequado. Então, vocês se incomodam de me acompanhar aqui por 2 minutinhos? Depois eu vou deixar vocês relaxando por uns 10, 15 minutos, eu vou falar um pouquinho e nós vamos para a meditação, tá? Coisas da Verinha, Bia Neto, estou com vocês, hein? Sempre muito carinho para todos, um grande beijo. Vamos lá então? O Ayan, você pode diminuir essa luz um pouquinho? Muito forte na minha cara. Bom. Vamos lá então, pessoal. Quem não presenciou isso ainda, isso na verdade só foi feito nos grupos privados, tem que me acompanhar olhando, né? Então, com a cabeça ereta na posição, todos super bem sentados, com encosto. Não precisa ter pernas cruzadas, pode ser num sofá, pode ser na cama, com as pernas estendidas, não tem problema. Mas de toda forma, ombros nivelados, cabeça retinha, olhos fechados, para aqueles que já sabem. E vamos deixar a cabeça pendendo para frente, pendida para frente, suavemente, muito devagar, até que o queixo encoste no peito. Tenta inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Suavemente, não tem esforço nenhum. Vou trazendo a cabeça de novo para a posição original. E vamos deixar a cabeça bem para trás, O objetivo aí é liberar o pescoço, as cervicais. Tudo que puder, inspira pelo nariz, solta pela boca. Relaxa o abdômen, hein? Abdômen relaxado. Vamos devagarzinho com a cabeça de novo para frente. Abdômen relaxado.
Ombros relaxados, braços relaxados, pálpebra relaxada, mandíbula, queixo no peito, com toda a suavidade. Respiração não pode ficar ofegante. Eu priorizo a expiração, eu priorizo soltar o ar. Vamos lá? De novo para trás, com muita delicadeza, como se fosse um bicho preguiça. Muito bem. Tudo que for possível, inspira, prioriza a inspiração. Ok. Volta à posição original. Agora eu vou trazer a cabeça para o lado direito. Tanto faz para vocês. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Alinha os ombros. Relaxa o abdômen. Relaxa todo o corpo. Lentamente, tá? Volto para a posição e eu vou para o outro lado. Vou para o lado esquerdo e alongo o lado direito, ó. Ombros alinhados, relaxa a mandíbula. Volto à posição de origem, cabeça ereta. E vou para o lado direito. Vamos aumentar o espaço entre as vértebras. Até o final. Vai com a cabeça ereta. Tudo devagar, hein? E vou por último para o lado esquerdo. Vou lá embaixo. Agora eu deixo minha cabeça pendida para baixo, ó, do lado esquerdo. E eu vou fazer um giro vindo para frente, ó. Solta a cabeça sobre o peito. Vai sentir todo o pescoço. Estou vindo para a direita e agora eu vou para trás. Relaxa o abdômen. Relaxa o abdômen. Até o final da posição. Cheguei no final. E agora eu faço de novo, só que vindo por trás. Relaxa a mandíbula. Se quiser, abre a boca. Bem devagarzinho. Vai até o ponto de origem do movimento. Foi? Sentiu o pescoço mais livre? Essa era a ideia. Agora comigo, ó, bem simplesinho. Pega a mão direita, coloca sobre o joelho esquerdo. E o braço esquerdo, eu vou me apoiar ou no chão ou na cama, ou eu vou colocar essa mão, a palma da mão, virada para trás com o braço aqui nas minhas costas, ó. E eu vou fazer uma torção. Suavemente, não tem esforço nenhum. Vou com o queixo na direção do ombro. Procuro alinhar um com o outro. Relaxa o abdômen. Corpo todo descansando. Descansado. Para. Retorna à posição. Bem simplesinho mesmo. Agora eu vou pegar a minha mão esquerda, vou colocar sobre o joelho direito e vou fazer um braço de alavanca. Ou eu boto um punho no chão para torcer o corpo, ou eu abraço a almofada que eu estou encostado, ou eu posso colocar a palma da mão voltada para trás e o braço aqui, ó, atrás do meu corpo. Foi aí? Relaxa o abdômen, relaxa todo o corpo. E
e faz uma leve torção. Isso é uma postura de Yoga Asanas. É uma postura de yoga. Fecha os olhos, tenta alinhar o queixo com o ombro. Relaxa o abdômen, respira, trazendo o ar pelo nariz, inspirando e soltando pela boca, com toda a gentileza. Chega, devagarzinho, eu saio da posição. Muito bem, agora sim. Agora eu sugiro que vocês fechem os olhos e recostem. Podem até deitar. O Ayan, isso, deixa eu ver se eu alcanço aí a luz. Tenta diminuir a luz aí para mim. Ainda estou achando ela alta. Isso, boa. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Muito bem. Sintam o ar frio que entra e o ar quente que sai. De forma muito delicada, só sintam a respiração. Reconhecer, né? Ter humildade para reconhecer, no meu caso, o meu tamanho, a minha evolução, que é tão pequena, é algo fundamental. Fundamental para que eu possa seguir em frente. Achar que a gente alcançou a meta e estacionar com o progresso da gente é algo absolutamente infundado. O estado pacífico, o estado confortável da alma é aquele que não se preocupa em ter nem mais nem menos. É um estado estável. Ele não está vinculado ao nome, à fama, ele está livre de tristeza, está livre do mundo. O mais interessante, ele está livre de si próprio. Isso é o que nós chamamos de yoga. Sempre que nós queremos nos reconstruir, e isso eu digo porque passamos por momentos difíceis, a primeira coisa que a gente deve fazer é eliminar o antigo. Dizem os engenheiros, os arquitetos, sempre que a gente quer reconstruir um prédio em ruínas, a gente antes destrói aquilo que é antigo. O esplendor da gente, ele brilha em cada pequeno átomo da criação. Ainda que os nossos pequenos desejos, e eles são absolutamente válidos e reais, eles contêm em si mesmo essa totalidade da vida, que é o que nós experimentamos naquele momento em que não há nem o mantra e nem o pensamento. Naquele momento em que a consciência ela é pura. Hoje é um dia muito especial, né? Bom, hoje é o dia de Santo Antônio. Santo Antônio, para a galera aí, é o santo casamenteiro, mas ele foi uma grande alma, um sujeito extremamente iluminado. Ele abandonou o corpo com 35 anos de idade, num dia como hoje, no dia 13 de junho. Ele foi muito amigo de São Francisco de Assis, que foi um ser que eu amo profundamente pelas características amorosas que ele tem. E isso me fez lembrar hoje um trecho da vida dos dois, onde um dizia para o outro que o orgulho no rico, a gente pode esperar, mas o orgulho no pobre é uma falta gravíssima. Quando ele falava sobre pobre, não é pobreza absoluta, é pobre de espírito. Porque a pobreza já é um instrumento, que serve para a pessoa poder entender
né, a verdadeira humildade. Então isso sempre me tocou muito, né? O egoísmo no rico, ele é esperado, mas o pobre egoísta comete uma falta que é muito grave, porque a pobreza, nesse sentido, né, no sentido interior, ela serve para educar a gente, ela serve para determinar as linhas do desprendimento. Amar a pobreza não significa inércia, não significa a miséria, né? Não significa sujeira, nem a ignorância. Dizem que Deus nos criou no centro, no seio da abundância, abundância de tudo, tudo que a gente precisa. Contudo, ao longo da vida, nós vamos atravessando fases e a gente deve renunciar àquilo que sobra, né? Repartir o que a gente tem, doar aquilo que vem às nossas mãos para as pessoas que sofrem, que padecem, isso em todos os rumos, né? É muito importante para que amanhã depois, essa inteligência universal nos coloque numa situação favorável, onde as lições do amor sendo aprendidas possam ser experimentadas por nós como algo natural à própria vida. A gente começa pela nossa casa, né? Se não for para a gente observar as regras da vida, a própria existência se torna muito tola. O que vale é a gente decorar orações e mais orações, o que vale é a gente ir à missa, em templos, se quando a gente sai na rua a gente não tolera ninguém à nossa volta, né? Qualquer um que pisa no nosso calo é o suficiente para ser odiado. Muitas vezes se dá com o marido, com a esposa, né, com o filho. Nós viemos aqui para buscar forças, né, no sentido de restabelecer em nós a tranquilidade, né, diante de todos os altos e baixos que existem na vida. O objetivo da gente é, como uma escola nessa vida, passar por obstáculos e vencer esses obstáculos. A gente sabe que existem aspectos da nossa natureza que são meio animalescos, né? Que os nossos instintos, às vezes, eles são inferiores, eles são agressivos. E que somente através de uma educação, de um intuito pessoal, individual, a gente vai conseguir ultrapassar isso. Não adianta ficar esperando que Deus nos dê tudo, não adianta achar que a natureza fará por nós se nós não dermos uma ajudinha, né? Nós precisamos encontrar meios para a gente compreender, para nós nos ajustarmos a essas leis que regem o universo. Nada existe, né, que seja desprezado pelo amor de Deus, bem verdade, que isso está aí, isso é um fato. Mas o que Deus espera da gente, o que a vida espera da gente é que a nossa compreensão ela se torne dilatada o suficiente para que as leis da natureza não sejam transgredidas. Eu não conheço esse livro, Isabel, mas deve ser lindo, porque esse era um ponto de vista de São Francisco de Assis. Muito bonito. Ele dizia que a vida ela deve ser vivida em unidade. A unidade deve predominar sobre a diversidade. As diversidades existem, mas a gente não vive no nível da diversidade, a gente vive no nível da unidade. Caso contrário, a intolerância na vida será sempre muito alta. Como uma planta, no nível da seiva, todas as diferenças da planta estão unificadas. Naquele líquido transparente que a gente não consegue enxergar,
é ali que o caule se fortalece, é ali que o espinho se fortalece, é ali que a pétala se fortalece. E essa consciência de unidade é o que nós buscamos. Muitas vezes Maharishi dava o exemplo de uma pessoa muito rica. Quando essa pessoa vai para o mercado e opera no mercado, ela não está muito preocupada com alguns ganhos e perdas. O comportamento da gente ele ocorre no campo das diferenças, mas a consciência da gente deve estar estabelecida no nível da fortuna. Aquilo que é percebido no nível da consciência, aquele valor unificado percebido no nível da consciência pura, vai criar habilidade para nós lidarmos com todas as diferenças sempre em harmonia. A felicidade é mais do que a soma das partes. A totalidade, ela é mais do que a soma das partes. A casa, ela é construída com tijolos, com louça, com portas. Eu não sei se vocês já construíram uma casa antes, mas conforme a gente vai construindo, nós vamos nos preocupando com cada pequeno detalhe da casa. Mas essa não é a casa. A casa a gente só vai conseguir experimentar quando a gente entrar nela e quando a gente se acostumar um pouquinho com ela. A casa são os pequenos pontos da vida, os pequenos detalhes da vida. A consciência transcendental é aquilo que nós chamamos de lar. Ela é aquela consciência maior que se dá quando você está dentro da casa e já as pequenas coisas ficam por um segundo plano. Você não está mais preocupado com a pia, com a porta. Agora você desfruta da totalidade da casa. É algo maior. A gente precisa de tempo, meditando regularmente para que isso comece a acontecer conosco, onde o silêncio começa a predominar como um sentido maior, sobre todos os pensamentos, sobre todas as pequenas coisas que nós fazemos. Assim, as diferenças, elas ficam no segundo plano. Você não fica marcando em cima de tudo que acontece com você. Não existe mais esse valor tão crítico, que a gente vê hoje em dia, tanta polaridade, as pessoas se situando em pontos que são tão opostos. Isso na superfície ocorre. Mas qual é o objetivo da vida se não for a expansão dos limites? A consciência dos limites devem ser quebradas. A parede do ego, ela deve ser removida. A unidade, a totalidade da vida não tem diferença, não tem diferenças num nível de percepção que seja maior, que seja infinito. Então, o que é que nós experimentamos quando nós meditamos? Essa realidade transcendental. A gente vai transcendendo as diferentes camadas de funcionamento da mente. E essas diferentes camadas de funcionamento da mente são diferentes camadas da vida, da própria vida. Porque eu percebo a vida de acordo com a minha consciência. Então, conforme eu vou experimentando níveis mais delicados de funcionamento da mente, eu vou experimentando camadas da vida que são mais sutis, camadas da vida que são mais enriquecedoras, camadas da vida que são mais... cujos limites deixam de existir. É por isso que nós buscamos uma boa técnica de meditação, uma técnica que possa ser feita com regularidade, uma técnica que não traga para o indivíduo desconforto. O nascimento marca para a gente um estágio muito especial, uma longa jornada que a gente de evolução para cada um de nós. Dizem que são necessários um após o outro, até que a meta seja alcançada. A gente tem que sair do campo de batalha, o campo da dualidade por alguns momentos.
o ser, né? Viver o ser pelo próprio ser. E esses estados, esses estágios, eles não estão longe de nós. Não há necessidade do indivíduo se aventurar longe de si mesmo para que essa realidade seja experimentada. Outro dia foi contado aqui, ou em alguma dessas mídias, existe um animal que fica na fronteira da Índia com o Tibete chamado boi mascarado. Esse boi mascarado, ele é um boi peludo com chifre grande e parece que tem até uma perna curtinha, porque o pelo é diferente, né? Um boi diferente. E desde muito tempo eles tiravam uma essência específica de uma glândula desse boi mascarado. E eles não faziam, né, o pessoal muito espiritualizado, eles não faziam nenhuma batalha para que isso ocorresse. O que acontecia era que o boi começava a sentir num determinado momento da vida dele um odor que deixava ele enlouquecido, tipo um feromônio. E o boi começava a zanzar pelas montanhas, né, no norte da Índia, nos Himalaias, tentando descobrir esse feromônio. Ele enfiava a cabeça em tudo quanto era buraco, e num dado momento eles começam a achar que vem de baixo, que vem do vale, e começam a descer para o vale, e tão enlouquecidos que acabam caindo e morrendo. E eles não percebem que essa essência é tão especial para eles, na verdade nunca esteve fora deles, sempre foi parte da sua própria natureza. Então isso Maharishi usava como exemplo. Em cada um de nós existe um valor que é infinito, que é eterno, que é ilimitado. Basta que a pessoa tenha coragem todos os dias para olhar para dentro. E é isso que nós precisamos, de coragem. A nossa vida ela é muito maior do que isso que nós experimentamos. E esse tempo de reclusão tem servido para todos nós como uma oportunidade para que tenhamos tempo suficiente para lidar com o nosso interior. E isso não é uma questão intelectual. Isso não é uma questão de pensar sobre, não é uma questão de tentar entender alguma coisa. Não, não. O intelecto é muito pobre diante disso que está sendo abordado. Isso deve ser vivido, né? Isso deve ser sentido, isso deve ser conscientizado. A consciência é muito mais do que a capacidade discriminativa do intelecto. A consciência é a capacidade profunda de perceber o que a vida é. Por isso um termo muito usado é autoconsciência. Mas enfim, vamos direto para a nossa meditação, porque já temos tempo aqui, eu tenho medo de prendê-los. Todos sentados confortavelmente, aqueles que sabem o pranayama vão fazendo. E alguém aqui nunca participou desse nosso encontro? Tem pessoas aqui que chegaram pela primeira vez ou não? Que aí simplifica. Vamos lá? Então todos já conhecem, né? Vamos lá. Olhos fechados. Vamos começar liberando toda a musculatura. Primeira coisa, relaxem o abdômen. Talvez um certo desconforto na região entre o peito e o abdômen. Observem esse desconforto. Alguma excitação. Como se fosse uma energia contida. Relaxem os ombros. Relaxem os ombros. Não tem problema, eu acompanho vocês. Relaxem os ombros, relaxem as pálpebras. Não tentem entender nada. Não esperem ajuda de ninguém. Deixem os pensamentos vagando livremente. Não lutem contra nenhum sentimento. Apenas observem. Sem conclusões, sem análise. Relaxem os ombros.
Relaxem o pescoço. Relaxem as pálpebras. Relaxem a mandíbula. Todos sentados com a coluna reta, cabeça livre. Se alguém estivesse sofrendo com dor, seja ela mental, emocional ou física, deita. Caso contrário, sentados, coluna reta, encostados, cabeça livre. Sintam os braços pesados ao longo do tronco. Relaxem as mãos. Relaxem os dedos. A falange dos dedos. Sintam as mãos, a palma das mãos. Algum formigamento? Sintam a sola dos pés. Algum formigamento? Relaxem os ombros. Relaxem o abdômen. Observem que os pensamentos passam pela mente sem controle, como se fossem nuvens cruzando o céu da nossa mente. Procurem se entregar a esse movimento. Procurem aceitar tudo que estiver acontecendo. A própria inteligência do universo vai nos conduzir para dentro. A meta da vida não é o sofrimento. Ninguém nasce nesse mundo necessariamente para sofrer. Deixem a mente à vontade. Não lutem com os pensamentos. Relaxem as mãos. Relaxem as pálpebras. Vamos fazer uma experiência. Com os olhos fechados, vocês deixarão os pensamentos passarem livremente. Não obstruam os pensamentos e nem tentem entendê-los. Não deem força e nem lutem contra. Apenas assistam os pensamentos passando. Se alguém se sentir mal, deita e presta atenção no corpo, observa o corpo. Se alguém se sentir mal, tristeza, mau humor, raiva, angústia, em excesso, deita e presta atenção no corpo. Caso contrário, deixem os pensamentos passando. Deixem a vida fluindo como se fosse um rio. Sem controle. Aceitem o processo. Relaxem as pálpebras. Relaxem o abdômen. Qualquer desconforto, deitem. Serão 20 minutos. Façam literalmente o que eu pedi para vocês. Depois de 20 minutos eu vou pedir para vocês se deitarem. E nós vamos ouvir uma música bem bonita, alguns mantras. Olhos fechados. Sem nenhuma pretensão. Sem análise. Vamos deixar a vida nos levar. Eu marco o tempo. Jai Gurudev, meditação. Jai Gurudev. Jai Gurudev, repouso. Procurem se deitar com os olhos fechados. Se for agradável, durmam.
Muito bom. Mais 2 ou 3 minutinhos com os olhos fechados. O que nós fazemos aqui é um tipo de oração. Uma oração silenciosa, onde a gente não pede nada. A gente não corre atrás de nada. O ego, a intenção, ela tem um poder muito grande. Qual é a intenção da vida? Não é a felicidade? Então, se a pessoa não tiver um sistema nervoso muito estressado, ela de forma muito natural, ela sente bem-estar quando se acalma. Ela sente paz e com isso vem bem-estar. A vida da gente está tão agitada que ela continua agitada até quando a gente não faz nada. Então a gente precisa treinar isso. Existe um paradoxo entre fazer e não fazer, né? Paradoxo entre cheio de inutilidades intelectuais e um vazio criativo que é da nossa consciência quando ela se torna pura. O ativo e o passivo. Muitas vezes o cheio de vida não se refere a uma variedade de conteúdos que são inúteis, né, que envolvem a própria vida. Muitas vezes a gente encontra sentido na vida dentro do silêncio. A impotência, né, experimentada na qualidade do contato da gente com as pessoas, ou a profundidade, depende de quanto nós percebemos da nossa própria existência. E isso ocorre quando nós não fazemos nada, quando existe esse sentido de entrega, seja feita a vossa vontade. Então a meditação profunda, ela não é guiada, ela não é conduzida pela vontade da pessoa, é a vontade do universo. Todo esse conteúdo intelectual que a gente possui, ele na maioria das vezes serve mais para obstruir a nossa percepção desse silêncio criativo, desse silêncio que é transcendente, do que necessariamente para nos ajudar a andar para frente. Então, isso para mim é a essência da educação física. Atividade e repouso. Silêncio e barulho. Se o indivíduo quiser melhorar a sua performance na atividade, ele tem que ter uma boa qualidade de repouso. Então é isso que nós vamos fazer. Algumas pessoas pediram aqui para nós colocarmos a música do início. Nós vamos colocar no Telegram agora para vocês, tá? Aqueles que quiserem esse hino da nossa tradição que vocês ouviram no início, eu espero que vocês tenham o Telegram, vão na bio da página da gente, na bio, lá tem o endereço, é só clicar em cima que vocês vão cair no nosso Telegram e copiem o hino para vocês ouvirem antes de dormir. É muito bom, muito agradável, induz a um sono que é bem reparador. Aqueles que quiserem alguma instrução um pouco mais elaborada, contem comigo. Amanhã, 8 horas da manhã, juntos, meditando no grupo privado. Tenham uma boa semana, um beijo grande. Gisá Costa, Maria Helena, Valéria Barros. Só agora que eu consigo mandar um beijo para vocês. Muito feliz por estar aqui com vocês. Alaí, querida. Um beijo grande. Tenham uma boa semana. Aproveitem com a família. Olha a minha namorada aí. Um beijo para todos vocês. Vejo vocês ao longo da semana ou no domingo da semana que vem. Beijo grande. Beijo, Carla. Beijo, Ana. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Jai Gurudev.